Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje voltamos a trazer à luz aquilo que tantos querem esconder. A política portuguesa está afundada em chavões gastos, discursos ocos e ataques sem fundamento. E quem lidera essa cruzada da manipulação e do medo é especialmente o Partido Socialista, com a sua máquina bem oleada de propaganda, sustentada por décadas de poder, tachos e compadrios. Enquanto o PS fala de extremismos, perigos e ameaças à democracia, ignora convenientemente o desastre que provocou no país. Foram eles os radicais do empobrecimento, foram eles os que destruíram os serviços públicos, as urgências hospitalares, as escolas, as forças de segurança. Foram eles que dividiram os portugueses entre os que vivem à conta do Estado e os que trabalham para sustentar esse mesmo Estado. Mas agora, perante a ascensão imparável do Chega, o desespero tomou conta dos socialistas. João Torres, com um discurso desorientado, atira rótulos como quem atira pedras no escuro. Fala de extrema-direita, tentando colar ao Chega uma imagem demoníaca, sem nunca apresentar argumentos sólidos. Pedro Frazão não deixou passar em branco. Respondeu com a serenidade de quem sabe o que defende: o Chega não é extrema-direita, nunca defendeu a violência, nunca desrespeitou as regras democráticas, nunca procurou atalhos para o poder. Pelo contrário, apresentou-se sempre a eleições, com programas claros, com candidatos legitimados, com o apoio de centenas de milhares de portugueses. É profundamente ofensivo e intelectualmente desonesto chamar extremistas a mais de 1 milhão de cidadãos portugueses que apenas querem segurança, justiça, liberdade, transparência e respeito. O PS tem medo. Medo de perder o monopólio da narrativa. Medo de perder o controle dos média. Medo de perder o conforto de governar sem oposição verdadeira. E por isso criam fantasmas, apontam o dedo. Agitam o espantalho do medo, como se o povo já não estivesse farto de ver o país a definhar enquanto meia dúzia viva à grande. Frazão foi mais longe e deixou claro que o Chega não tem confiança em Luís Montenegro, não por birra, mas por factos. Montenegro demonstrou arrogância, falta de humildade, ausência de transparência. Não cumpriu promessas eleitorais, não respeitou os resultados das últimas eleições, e continua a esconder os negócios da sua empresa, nomeadamente as ligações suspeitas com a Solverde. Durante a campanha eleitoral, as sondagens foram uma vergonha, mostraram o Chega com 16, 17, 18%, quando nas ruas o apoio era massivo, espontâneo, entusiástico. Só nos últimos dias as percentagens subiram, talvez por vergonha dos manipuladores de serviço que não queriam ser apanhados completamente fora da realidade. Mas o povo votou. E o voto foi claro: o sistema está podre, e o povo já não tem medo de dizer basta. A questão que se coloca agora é simples: Montenegro vai continuar a fingir que nada se passa? Vai recusar-se a explicar os favores, as estadias, os apoios empresariais que colocam em causa a lisura do seu percurso político? Ou vai finalmente responder olhos nos olhos ao povo que merece saber a verdade? Porque o Chega exige mais do que acordos de bastidores, exige clareza, exige ética, exige respeito por quem vota. Exige que se diga preto no branco se houve ou não tráfico de influências, se houve ou não favorecimento, se há ou não interesses escondidos entre a AD e os grandes grupos económicos. E ao contrário do que os comentadores do regime tentam fazer crer, o Chega não exige pastas. Não exige ministérios, não exige cadeiras, exige soluções, exige compromissos transparentes, exige que os portugueses não sejam novamente traídos por um sistema que apenas sabe proteger-se a si próprio. Mesmo perante toda esta pressão, Ventura tem sido coerente. Defendeu desde o início que o Chega está disponível para ajudar a formar governo, desde que haja seriedade, desde que haja diálogo verdadeiro. Desde que Montenegro não continue a fechar portas apenas por preconceito ideológico ou por medo de perder o controle do aparelho partidário. Porque o país precisa de estabilidade, precisa de segurança, precisa de reformas profundas, corajosas, estruturais. E é esse o compromisso do Chega com Portugal. De lista Felipe Sousa. E Pedro Frazão, agora perguntar-lhe que confiança é que o Chega tem em Luís Montenegro. O Chega foi o primeiro partido na sequência do caso Spinão Viva a apresentar uma moção de censura, falou de falta de integridade do primeiro-ministro, exigiu a demissão. Equaciona mesmo assim poder entender-se com Luís Montenegro, agora que a AD volta a ganhar as eleições? Jorge Daniel, antes de responder a essa sua pergunta, deixe-me talvez trocar aqui algumas ideias com o deputado João Torres, do Partido Socialista, que eu penso que esteja um pouco desiludido com a solução que os portugueses querem para o país, mas essa desilusão não pode ser tapada com chavões. E o João Torres disse que até havia um aumento da extrema-direita e do Partido Chega. Eu não sei se estava a tentar pôr o Partido Chega dentro da extrema-direita, mas eu quero lhe dizer que o Partido Chega não é de extrema-direita. E não pode ser, porque os próprios resultados eleitorais demonstram que é impossível existir 20 a 24% de pessoas de extrema qualquer coisa em Portugal. Chega é um partido de extrema-direita.
Não é, João. Eu distingo o partido de quem vota no partido. Eu não sei se o João uma vez leu algum livro de ciência política, mas saberá que a extrema-direita é caracterizada por querer o poder por métodos antidemocráticos. E o Chega nunca fez isso. O Chega sempre se apresentou democraticamente a eleições livres, universais e respeitando as regras eleitorais do país. E, portanto, estar a tentar Chega atacar o partido a Constituição da República Portuguesa. Como é que pode dizer isso? O Chega é um partido legal, está inscrito no Tribunal Constitucional, tem toda a legitimidade para estar nas eleições. Essa legitimidade é legalmente reconhecida. Portanto, é inadmissível que continuem a utilizar esse chavão, esse papão da extrema-direita para virem atacar o Chega em desrespeito daquilo que são os portugueses. Está colocada a sua nota e tinha direito a ela, até porque, pelo que tinha dito o João Torres, deixe-me repescar a minha questão. Qual é a confiança que o Chega... Agora deixa-me ver o Pedro Frazão. Menos dor de cotovelo e mais inteligência. Pedro, seja elegante. Que confiança é que o Chega tem hoje naquele que é, muito provavelmente, outra vez, o Primeiro-Ministro indigitado. Para uma coisa, desde há uma semana atrás que André Ventura tem sido questionado exatamente com isso, porque apesar das sondagens estarem a ser erradamente lançadas na comunicação social, com percentagens de 16, 17 e 18, ou agora no fim, nos últimos dias, de 19%, para virem tentar... A nossa última sondagem, como sabe, já dava o Chega acima de 20%. Pois, para virem tentar salvar a face, porque viram que não existia retorno, mas nós que começámos na rua... O Chega ganhou Porto Alegre, já agora só uma nota se eu conseguir falar mais de 10 segundos sem ser interrompido, posso tentar concluir um raciocínio. E, portanto, desde o princípio da campanha eleitoral, que eu tenho sentido na rua um enorme apoio, muito mais do que o ano passado. E, portanto, era nítido que nós íamos ter um enorme aumento eleitoral dos portugueses. Portanto, essas sondagens que vieram a ser transmitidas durante a campanha eleitoral têm que ter estado erradas. Agora, no fim, nestes últimos dias, tentaram subir um pouco, talvez artificialmente, para não depois serem confrontados com um resultado que era muito dispar daquilo que são as sondagens. Mas as sondagens estiveram totalmente erradas e não correspondiam àquilo que nós ouvíamos na rua. Agora, André Ventura tem sido confrontado com essa pergunta em várias entrevistas e tem sido muito claro. Os portugueses escolheram, nós temos as nossas dúvidas e o nosso pé atrás com Luís Montenegro, por causa da sua falta de transparência, por causa da sua arrogância, por causa da sua falta de cumprimento das promessas eleitorais de 2024 e também por falta e também por falta de humildade política ao não respeitar os resultados eleitorais do ano passado. Tendo dito isto, obviamente que está na responsabilidade de quem ganha eleições de encontrar pontes de contacto para poder trazer uma solução de governabilidade e de estabilidade para o país que o Chega sempre disse que queria. O ano passado, André Ventura esteve disponível para fazer um acordo do governo, para fazer... Nem exigimos pastas, exigimos apenas que nos fossem ditos quais eram os nomes e a minha pergunta para está avalizar. Na mesma este ano? Continuamos, estamos exatamente no mesmo sítio, mas neste momento, além dessa exigência que fizemos o ano passado, acresce uma outra, que é que Luís Montenegro venha dar explicações ao país sobre os clientes da sua empresa e se de facto eles não foram beneficiados pela sua governação e se não estão em vias de ser beneficiados, como por exemplo a Sol Verde, porque Portanto, o caso Espinho Viva para si não acabou? Sabe que eu estive a fazer campanha em Espinho e, como sabe, nas cidades pequenas tudo se sabe, e sabia que a comitiva da AD esteve vários dias alojados no apart-hotel da Sol Verde novamente. Portanto, como é que isto é possível? Como é que é possível que haja esta falta de transparência? Eu não estou a dizer que haja alguma ilegalidade, mas que é estranho, Quer dizer, a comitiva da AD ia fazer campanha a outros distritos que não o distrito de Aveiro e voltava para dormir na Sol Verde. É estranho. E, portanto, continuam a existir explicações a dar e, além das exigências que nós fazíamos o ano passado, neste momento temos as exigências acerca desse caso de possível tráfico de influências. Tendo isso em conta, estamos disponíveis para dar uma solução ao país, porque é isso que é respeitar os resultados eleitorais.
Em relação aos resultados eleitorais, dizia há pouco que o Chega ganhou em Porto Alegre, era até uma boa notícia para si, não era muita interrupção, e agora vou dizer que o PS ganhou o Évora, é para já a primeira vitória de um distrito, de um círculo eleitoral para o Partido Socialista. Deixe-me só mostrar aqui rapidamente este gráfico, porque este gráfico corresponde exatamente ao que acontece em Porto Alegre. É que gostava, não sei se não se vê, não se vê, mas é um gráfico onde tem nas abscissas, tem a proximidade com a comunidade cigana e em baixo a quantidade de votos do Chega e a projeção é exponencial. Quanto mais perto as pessoas moram da realidade, mais votam no Chega e percebem a nossa mensagem. Paulo Rangel ouviu aqui um desafio para que o Chega possa entrar numa lógica de... Peço desculpa, é a vez, Rui Rocha foi eleito por Braga, é o primeiro eleito da Iniciativa Liberal confirmado, o líder do partido. Paulo Rangel, o Chega está disponível para conversar se Luís Montenegro der mais algumas explicações. Mais do que apenas esta questão, a verdade é que a AD vai ter, desde logo para que o programa do Governo seja viabilizado e sobretudo o primeiro orçamento, vai ter que encontrar pontes, ou seja com o Chega, seja com o Partido Socialista. Bom, em primeiro lugar, deixe-me só dizer que vamos pôr de lado a K7, que nem é bem só, não é tanto do Chega, é mais do Pedro Frazão, que tem uma K7 sobre vários temas. Tem. Muito obrigado pelo elogio. Não, é verdade. Muito obrigado pelo Acabou de habitar aqui e, sinceramente, não foi o Chega que venceu as eleições. Era importante dizer isto, porque aqui o que eu vejo é que o partido que é vitorioso... Mas parece, não é? Parece que foi o Chega que venceu a eleição. Ouvindo falar, sim, mas até está muito aquém do resultado que queria o líder. Porque o líder disse que ia ganhar estas eleições e que ia ser primeiro-ministro. É para a próxima. Pronto, mas ouça, eu não estou a dizer que o resultado até não é um resultado que merece todo o respeito. Mas fala do resultado da AD. Não. O seu líder também disse que ia ter uma maioria maior e afinal não parece que não é assim. Não, a maioria é maior. Pronto. Parece que não é tão maior assim. Agora... É um bocadinho assim. Conclusão. A reação do PS às vitórias do Chega é reveladora, nervosa, contraditória, cheia de interrupções e tentativas de minimizar o impacto político de quem de facto representa hoje centenas de milhares de portugueses. O caso de Porto Alegre foi particularmente simbólico. A primeira vitória distrital do Chega deixou o sistema em estado de choque. João Torres tentou ridicularizar, tentou desacreditar, mas os números não mentem. Quanto mais próxima está a população das realidades difíceis, da criminalidade, da insegurança, da degradação dos bairros, mais vota Chega. Não é por acaso. É porque o povo sabe o que vive. E quem sente na pele, vota com o coração e com a razão. Chega de teorias académicas feitas nos gabinetes de Lisboa, chega de elites que nunca pisaram uma urgência hospitalar ou uma esquadra, chega de políticos que vivem à custa do povo e o insultam chamando-lhe ignorante quando vota contra o sistema. O que se passou durante este debate não é apenas uma troca de palavras, é a prova viva de como a velha política tenta desesperadamente manter o seu castelo de areia intacto. E cada vez que o povo levanta a voz, cada vez que alguém denuncia, cada vez que o Chega sobe nas urnas, esse castelo treme. E vai cair. Pedro Frazão desmontou com calma e coragem cada argumento de João Torres, não se deu a provocações, não caiu em armadilhas retóricas. Apresentou factos, apontou incoerências, exigiu verdades. E acima de tudo, deixou uma mensagem clara: o Chega está pronto. Pronto para governar, pronto para dialogar, pronto para liderar, com firmeza, com clareza, com verdade. Enquanto o PS repete chavões e se agarra ao fantasma da extrema-direita, o Chega responde com propostas. Enquanto Montenegro foge ao debate e esconde os dossiês, o Chega exige explicações. Enquanto uns protegem o sistema, o Chega quer libertar o país. Portugal está a mudar lentamente, mas de forma irreversível. E esta mudança já não pode ser travada com rótulos, com sondagens manipuladas ou com gritarias em estúdio. A nova força política que se levanta em Portugal não tem medo. Porque já não há nada a perder. O que está em jogo é demasiado importante: o futuro de uma nação que foi traída por décadas de compadrios, de esquemas, de falsas promessas. Por isso, caríssimos amigos, partilhem este vídeo, deixem o vosso gosto e ativem as notificações. Cada voz conta, cada partilha é um murro na mesa, cada subscrição é um grito de liberdade. Este canal está aqui para dizer tudo o que outros se recusam a dizer. Juntos, vamos mudar Portugal. Chega de fantasmas, chega de mentiras. Chega.